Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos agora ao primeiro vídeo esclarecendo as dúvidas dos bastidores da oftalmologia, né? Aquelas dúvidas bem frequentes dos pacientes. E vamos já direto ao ponto. Por que o ambiente do consultório, sempre que você vai no oftalmologista, a maioria deles, o consultório assim, é um pouco escuro e você sai da recepção bem claro e chega no consultório e está um pouco escuro? Porque é o ideal para se fazer o exame oftalmológico. Esse exame oftalmológico, ele, quando você vai ver as letrinhas, primeiro que a maioria dos consultórios é um projetor que projeta a imagem ou é uma tela de LCD lá na parede. Então, quando o ambiente está mais escuro, você consegue ver as letrinhas melhor, com melhor contraste. Então, quando você vai decidir qual lente você vai usar, né, naquele aparelho, tá até aqui atrás, esse aparelho aqui, o Grins, qual lente você vai escolher, qual lente é melhor, você consegue ver melhor, você consegue decidir melhor com a lente em ambiente escuro, por causa do contraste. E também se tiver uma luz forte no teto do consultório, ele pode incidir o raio da luz entre o aparelho e seu olho e ficar dando uns reflexos que também pioram a percepção do paciente na escolha da letra. Uma outra dúvida bem frequente: doutor, por que tem que pingar esse colírio? Porque eu estava com a visão até relativamente boa, mas chegou na recepção da sua clínica e pingaram um colírio no meu olho que eu estou vendo tudo embaçado, principalmente para perto. Bom, esse colírio ele é necessário em pacientes de 0 até 35 anos. Nesses pacientes tem um músculo dentro do olho que chama músculo ciliar, e esse músculo ciliar é que faz aquela função igual na máquina fotográfica. Quando você está vendo alguma coisa de perto assim, sua visão está focando para perto e para longe está fora de foco. E quando você está focando para longe, a sua visão de perto vai estar fora de foco. Quem faz essa mudança é o músculo ciliar. Então, o colírio é para paralisar esse músculo ciliar. Essa paralisação do músculo ciliar, quando a gente vai fazer o exame com Grins aqui, o paciente vai escolher as letrinhas, ele consegue escolher melhor. Vamos dar um exemplo de um paciente com 1 grau de miopia, que é a dificuldade para longe. Quando ele coloca, o médico coloca 1 grau, se ele coloca 1,5 graus, o paciente já sente, minha visão piorou, porque colocou 1 grau a mais do que deveria. Se o paciente não usa o colírio e ele tem menos de 35 anos, às vezes ele precisa de 1 grau e o médico coloca 1,5 graus. Aí ele refere que melhora. Coloca 2 graus, refere que melhora. Coloca 3 graus, refere que melhora. Porque o músculo dentro do olho ele vai tentando se adaptar a todas essas situações. Então corre um risco de um médico passar 1 grau errado, do paciente escolher 1 grau errado. Então, o colírio em menos de 35 anos é essencial porque vai fazer com que o exame fique mais preciso. Você vai escolher as letras melhor, você vai ter uma chance muito maior de ter um exame mais fidedigno, as letrinhas ficarem mais nítidas, o óculos ficar mais confortável. Então, por isso que é pingado colírio. Infelizmente, quando pinga realmente a visão de perto, ela piora, fica umas 2, 3 horas com a visão ruim para perto, mas depois volta ao normal. Uma dúvida frequente: doutor, eu vim sozinho, dirigindo, como é que eu vou voltar para casa? A gente orienta que ele volte com cuidado, porque a visão de perto vai estar comprometida, mas para ele olhar a estrada para longe, vai estar relativamente boa, não vai estar ruim, então vai dar para ele voltar para casa normalmente. A gente só orienta que ele use um óculos escuro, porque como a pupila vai estar dilatada, aí ele vai ter uma sensibilidade à claridade também nas próximas 2 a 3 horas. Outra dúvida frequente é que pais trazem as suas crianças e às vezes a criança bem de baixa idade,
ela não refere tão bem como um adulto, se a letrinha está melhor para ver, se está pior para ver. Então ele fica apreensivo se como que o médico vai descobrir o grau se o meu filho não consegue referir direito se está melhor ou se está pior. Então pode ficar tranquilo que existem várias outras formas do médico descobrir o grau da criança sem ela precisar referir corretamente. Tanto é que, como é que a gente passaria um óculos para um paciente que é mudo, surdo, ou que tem uma deficiência mental, ou que tem assim, alguma síndrome altamente incapacitante, e a gente consegue passar da mesma forma. Então, existem aparelhos dentro do consultório que a gente consegue ver o grau sem problema, mesmo que o paciente não refira. Por que a gente pede para o paciente referir? Porque ele referindo é mais uma forma do médico saber que aquele grau está batendo, que aquele grau é aquele mesmo. Mas a consulta oftalmológica é baseada em vários exames comparando um com o outro. Para você ter uma ideia, aquele aparelho que você passou na recepção lá do lado de fora com as recepcionistas, com as técnicas das clínicas, ele já está dando uma média do grau, já está ajudando o médico a saber qual tipo de grau é daquele paciente. Então, mesmo que você já não referiu nada, mesmo que você nem entrou no consultório, o médico já está sabendo o seu caso. Ele já está sabendo se é uma miopia, se é uma hipermetropia, se tem astigmatismo. Então, ele compara aquele exame que é feito lá fora com o exame que ele faz dentro do consultório, nesse aparelhinho do Grins. Ele compara também um outro exame que ele faz, que analisa a retina, que é a retinoscopia, né? Que a gente consegue ver o grau com uma luz e um aparelho focando na retina. A gente também consegue descobrir o grau sem o paciente falar nada. Então pode ficar tranquilo que nessa parte de descobrir o grau, se a criança ou o idoso, uma idade muito avançada, não conseguir referir o grau, a gente consegue ver o grau com segurança, sem correr o risco dele ficar com óculos que não esteja bem feito ou no grau bem feito, né? A gente vai referir também nos vídeos aqui quais aparelhos, quando você for na consulta oftalmológica, que você tem que ficar assim mais atento, que você tem que ficar prestar bastante atenção para que o seu exame fique correto. Existem certos tipos de exame que o médico vai estar fazendo, o oftalmologista vai estar fazendo, e você basta olhar para frente sem problema, sem ter necessidade nenhuma do seu auxílio. Agora tem outros exames que vai ter a necessidade do auxílio do paciente. Então, nesses exames eu vou referir bem direitinho quais que você, quando estiver na consulta, você tem que ficar bem atento para que não ocorra, assim, você vai ajudar o trabalho do médico e com isso também vai fazer com que o seu exame fique mais preciso, tá bom? Eu vou esclarecendo outras dúvidas em outros vídeos, para não ficar muito cansativo, eu vou fazer vários vídeos para que todos entendam e certamente depois de assistir todos os vídeos, vocês vão ter maior confiança, vão ter até maior prazer em fazer a consulta oftalmológica e ficar mais tranquilo quanto às dúvidas, né? Porque é uma área que não é os pacientes, muitos deles até do interior, não costumam ir muito ao oftalmologista, não são acostumados com tantos aparelhos assim, mas a gente vai esclarecer tudo da melhor forma possível. Tá bom? Um grande abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo.